Na verdade, essa o slide óbvio, né, de toda a palestra. Porque qualquer agenda, falar um pouco do background, por que eu escrevi a ferramenta, algumas definições de projeto, como é que usa esse negócio, e no final tem uma demo que eu vou ficar de costa para vocês, para poder interagir com essa demo aí um pouquinho, para vocês entenderem como é que funciona o negócio um pouco na prática aí. Então, bom, já foi apresentado aí, né? Então não precisa passar muito tempo falando disso daí. Talvez o interessante seja falar que eu não atuo só na área de APTs ou de ferramentas, mas eu tenho uma experiência interessante em outras áreas também. Então, se alguém depois quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu vou estar o resto do dia aí. A gente pode conversar sobre alguma coisa que vocês tenham interesse aí nas segurança da informação. Se eu souber, se eu tiver informação sobre isso, a gente pode conversar. Outra coisa interessante é uma outra ferramenta que eu escrevi chamada Beholder. Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Não? Vocês dois não contam, né, cara? Vocês estão sempre nos eventos. Então vamos lá. Definição de rootkit. O que é um rootkit? Um rootkit é um código que tem por objetivo esconder atividades do atacante após o atacante ter sucesso e invadir um ambiente. Então, o rootkit, ele basicamente é para esconder do administrador as ações que alguém faz depois que invade a máquina. Então, o atacante teve sucesso em invadir um computador, um Unix qualquer, né? Não sei se ficou claro, mas a ideia do rootkit é rodar, não é só rodar em Linux, mas rodar em qualquer ambiente Unix. E aí, quando ocorre um ataque nesse ambiente, o atacante não quer que o administrador perceba que ele está no ambiente, obviamente. Então, esse tipo de código permite com que, ou tenta fazer com que o administrador não perceba que existe alguém na máquina, além dos usuários normais daquela máquina. Então, essa aqui é a definição clássica de rootkit. Um pouquinho de History Channel aí para vocês, né? Em 90... Só antes de continuar, alguém já conhecia o Check Rootkit? Vocês não valem. Bastante gente, legal. Vocês usam ou vocês só conheciam, ouviram falar? Usam? Legal. Legal que a ferramenta é mais antiga que, sei lá, 1/3 da sala, né? Mas estamos aí. Mais ou menos isso. Então, bom, em 98, 89, a FRAC, que é uma revista hacker, talvez a mais antiga que existe, lançou um artigo onde descrevia algumas técnicas para esconder um atacante ou um invasor depois que ele invadia a máquina. Então, foi o primeiro local onde surgiu publicamente alguma coisa relacionada a rootkit. Em 94, o CERT, o CERT americano, lançou um boletim onde ele descrevia o termo rootkit. Então, o rootkit passou oficialmente a ter esse nome quando os boletins do CERT começaram a divulgar e colocar esse nome no negócio. Por que eles colocaram esse nome? Porque as ferramentas da época chamavam-se rootkit. Basicamente era por isso. Toolkit chamado rootkit tornou-se popular um ano depois, já existia quando o CERT lançou o boletim, mas se tornou popular depois que começaram as atividades de rootkit. Não coincidentemente, 95 foi o ano que começou a internet comercial no Brasil. Até 94, a internet no Brasil era só acadêmica, só existia internet nas universidades, basicamente. Para você ter um acesso à internet, você tinha que ter algum convênio com alguma universidade, ou a FAPESP, ou alguém que tivesse ligado à internet, alguma atividade acadêmica, RNP, enfim. Em 95, abriu a internet comercial no Brasil,
E aí aconteceu uma coisa que eu vou comentar depois, o que aconteceu exatamente nessa época. Em 97, referências aí sobre códigos maliciosos em kernel, que é os LKM, né, Load Kernel Modules, ou seja, módulos de kernel para atividades específicas. Então começaram a surgir informações sobre algumas atividades de kernel malicioso para esses ambientes aí. Bom, e nesse mesmo ano surgiu, né, o Check Rootkit. Por que esse cara surgiu? Qual era o cenário? Em 95, quando abriu a internet comercial no Brasil, muita gente quis se tornar um provedor de acesso à internet. Era um negócio que estava dando dinheiro, muita gente precisava de acesso à internet, não sabia bem porquê, mas queria se conectar à grande rede mundial, né, na época, e aí todo mundo queria se conectar à internet. Então foi um boom de provedores no Brasil, no mundo inteiro, mas particularmente no Brasil. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a instalar Linux nesses ambientes. Por quê? Porque era barato, ou de graça, né? Em vez de você montar um ambiente pagar licenças para a Microsoft, não existiam outras opções, ou era pagar licença para a Microsoft, ou era instalar Linux. Linux era de graça, bacana, todo mundo tinha acesso, sabia instalar, mais ou menos, contratava alguém para instalar, montava o seu provedor e daí para frente tocava a vida. Mas quem sabia mexer com esse ambiente? Quem sabia mexer com o Linux 95? Né? Vocês provavelmente não eram nem nascidos, muitos de vocês, mas naquela época, muito pouca gente conhecia Unix e particularmente Linux. Então, os provedores de acesso à internet eram alvos fáceis para os atacantes. Bastava você baixar um rootkit da internet, qualquer, e aí você conseguia ter acesso de root num servidor de um provedor de acesso, do ISP, e dali você fazia o que você queria. Você tinha acesso de graça, você escondia as informações que você queria no ambiente da empresa. Ou seja, os CSPs eram alvos fáceis para os atacantes, né? E aí, o resultado disso, várias máquinas comprometidas, muita gente procurando para fazer análise do que estava acontecendo, muita gente me mandando mensagens, falando, pô, você pode me ajudar, né? Eu fui invadido, ou eu acho que eu fui invadido, eu não tenho certeza e tal. Aqui eu comecei a fazer, peguei os rootkits da época, que existiam, vi o que eles estavam fazendo, e comecei a procurar por sinais de rootkits nas instalações que eu era convidado a analisar. Comecei a ver que a maior parte deles não eram modificados. O cara simplesmente baixava, do mesmo jeito que o administrador pegava o Linux, instalava e botava para rodar, o atacante pegava o rootkit e botava para rodar. Nenhum dos dois sabia o que estava fazendo. Mas estavam brigando, né? Tipo, briga de cego, né? Só acaba quando alguém grita que ele está com uma faca. O outro está com uma faca. Mas assim, basicamente era isso. Então o que aconteceu? Eu comecei a escrever script. Pô, eu toda hora entrava na máquina, dava o mesmo comando, achava a coisa no mesmo lugar, achava tudo exatamente igual. As invasões, os sinais de invasões eram sempre os mesmos. Aí aquilo começou a ficar chato, né? Aí eu falei, pô, vou escrever um script para fazer isso automaticamente. Não tem por que eu ficar digitando esse comando aqui. Aí eu não conseguia mais acesso à máquina do cara, porque o atacante me derrubava. Eu falei, ó, faz o seguinte, toma esse script aí, roda aí, e vê o que ele acha e me fala, me manda o resultado, né, depois. Ora, se eu comecei a automatizar os scripts, tudo isso, obviamente, pode ser automatizado, né? Se isso podia ser automatizado, então surgiu o Check Rootkit, com uma automatização de vários processos repetidos em script. Originalmente ele era um script, depois ele virou uma suite de programas, ao longo do tempo. O que o rootkit é e o que ele não é? Ele é um malware scanner, ou seja, ele detecta malwares na estação. Ele não analisa, ele não é uma ferramenta de detecção de ataque em rede, ele não é uma ferramenta de segurança em rede, ele não remove malware. Ele detecta malware, ele fala assim, ó, provavelmente existe um malware, ou existe um rootkit, ou existe alguma coisa maliciosa no seu ambiente Unix. Mas ele não remove aquele malware. Por que ele não remove aquele malware?
porque ele detectou sinais, não significa que se ele remover, ele vai remover todo o código malicioso. Então, você tem que analisar se vale a pena você reinstalar, tirar backup do que precisa, e reinstalar uma máquina nova, corrigir o que você precisa. Não vai remover o negócio para deixar lá ainda a brecha para o cara atacar. Porque o cara pode ter modificado o rootkit, colocado outras coisas que o rootkit original não tinha, e aí você continua sendo atacado. Não faz sentido, e você achar que está protegido. Não faz sentido eu fazer isso, né? Eu estou dando uma falsa ilusão de segurança para o cara. Então, basicamente, é isso que ele é e o que ele não é. Desafios de projeto. Bom, ele precisava rodar em todos os Unix possíveis, não somente em... deixa eu passar de lado aqui só para variar um pouquinho. E não somente em Linux. Por que isso? Os SPs rodavam Linux, por que eu me preocupar com outros Unix? Porque também tinha rootkit para outros Unix. Na época tinha Solaris, SunOS, tinha HPUX, AIX, enfim, uma série, QNX, uma série de outros Unix. Os BSD já estavam aí na área, né, os FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. E por que não fazer para rodar em todos, já que tinha rootkit para todos esses que eu falei aí? Então ele roda em todos. Então a ideia é que ele rodasse em qualquer sistema Unix, ou praticamente qualquer sistema Unix. Fácil de instalar, o cara não sabe, eu estou dando uma ferramenta para o administrador, ele mal sabe instalar o Linux dele lá. Como é que ele vai colocar um monte de dependência, compilar um monte de coisa, baixar a ferramenta da internet para interagir com uma ferramenta? Ele não sabe fazer isso. Então o troço tem que ser fácil de instalar e fazer o que ele precisa fazer sem precisar que o administrador tenha muito trabalho para fazer a instalação, né? Toda a complexidade do sistema tem que ser no próprio sistema, ou seja, o programa tem que ser complexo, mas o uso tem que ser fácil, né? Hoje isso aí é ridículo, mas na época talvez não fosse tão óbvio assim, né? Em 97 talvez isso não tivesse aí nas buzzwords da época, né, de UX e de interface do usuário, esse tipo de coisa que a gente tem hoje aí, né. Então, na época talvez fosse uma novidade. Fácil de entender e usar, ou seja, basicamente digitar uma linha de comando. Então, mais fácil que isso, acho que não tem o que fazer, não tem, né, nada mais fácil do que simplesmente digitar uma linha de comando no diretório que ele tiver instalado, não depende de patch. Menos dependência possível, eu não usei nada que não tivesse no sistema operacional, por default, eu não usei nenhuma linguagem de programação da moda, tipo Perl, tipo Python, Ruby, nada disso. Eu usei C, que todo sistema operacional Unix tem, eu usei Shell, que todo sistema operacional Unix tem, pronto, acabou, é isso, e tá bom assim funciona. Serve para o que eu preciso, tá bom demais. Escrevi em Shell e em Seance e fácil de contribuir. Se você entrar lá, se você baixar e olhar a lista de pessoas que contribuíram ao longo do tempo, tem uma enormidade de gente lá que contribuiu com o check rootkit ao longo do tempo, né? Então, gente que deu reporte de bug, gente que escreveu código, gente que deu ideia. Todo lugar que eu vou, alguém dá uma ideia que de repente é implementável ou não, eu uso isso nas próximas versões. E outra coisa, ele continua em desenvolvimento, tá? Assim, não parou no tempo não, tem 2 versões só esse ano, provavelmente vai ter mais uma até o final do ano. Bom, Security by Design ou a arte de dizer não, né? Então, assim, por muito tempo, você fazer segurança era muito fácil, era só falar não. Então, falar não é a maneira mais fácil de você manter um ambiente seguro. Posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Não. Então, está seguro pra caramba. Mas, por que o check rootkit não tem algumas coisas? Ele não tem banco de dados. Por quê? Porque banco de dados podem ser atacados. Ele não tem arquivo de configuração. Ele não tem dependência de path. Ou seja, ele roda ./check rootkit. Mas eu rodo Kali. E no Kali ele está instalado no barra USR/bin. Problema do Kali. Eu nunca falei para rodar ele no path. Se no ambiente está comprometido, dei o Kali como exemplo, mas você pode pegar qualquer outra distribuição Linux que ele vai rodar no path do sistema operacional. Eu nunca falei para fazer isso. No fato está bem claro.
não confie no PF do ambiente atacado. Isso é óbvio, isso aí é básico. É o mínimo que você precisa conhecer de sistema operacional para saber que você não pode confiar num ambiente de PF se o seu ambiente está atacado, o seu ambiente está invadido. Então não faz sentido eu colocar o check-rootkit para rodar numa PF do ambiente, uma máquina que está comprometida. Não tem razão para eu fazer isso. Eu tenho que instalar ele, eu tenho que rodar ele no diretório corrente, onde eu sei que eu instalei aquela ferramenta e eu baixei, eu instalei, eu verifiquei o MD5 lá e o SHA-1 dele lá na página do desenvolvedor. Então eu não tenho que ficar à mercê de um ambiente que eu estou desconfiado. Não faz sentido para mim isso, mas todas as distribuições resolveram fazer essa gracinha aí. O problema deles, né? Eu mantenho o meu código. Quem quiser baixar o pacote do ambiente, fique à vontade. Mas eu não garanto que ele vai fazer o que deve fazer, porque eu não garanto a idoneidade do seu ambiente. Bom, sem arquivo de log pode ser comprometido. E estrutura monolítica, ou seja, ele não tem módulos, não tem dependências, não tem chamadas externas ao ambiente dele, tudo que eu preciso ter instalado está no próprio diretório dele. Então são vários conceitos que norteiam o desenvolvimento do projeto, que hoje fazem mais sentido do que faziam na época que ele foi desenvolvido. Mas, de tanto insistir, talvez as pessoas agora consigam perceber que faz algum sentido as coisas que eu fiz na época que ele foi feito. Bom, desafio. Check-rootkit é uma ferramenta que roda em user space. O que significa isso? É uma ferramenta que roda como qualquer outra ferramenta do sistema operacional. ls, ru, cat, find, qualquer coisa que você rode lá, você abre o shell e rode, o check-rootkit roda na mesma camada de todos esses programas. E esses programas dependem de um kernel. E o kernel que interage com o hardware. Por isso, o sistema operacional que vocês já viram na vida, né? Atualmente, ele é composto dessas 3 camadas aqui, pelo menos. Então, se um atacante resolver colocar um módulo de kernel malicioso na área de kernel, todas as chamadas que eu fizer para o kernel, obviamente, vão poder ser respondidas como o atacante quiser. Então, o check-rootkit pode ser enganado caso o atacante coloque informações ou interaja com a área de kernel do sistema operacional. Porque eu pergunto para ele e ele me responde. Então, em tese, eu estou acreditando no que ele me responde. Só que o check-rootkit não é assim tão ingênuo. Ele sabe que isso pode acontecer. Nesse caso, ele tem algumas formas de tentar identificar se as respostas estão conferindo ou não. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente para vocês. Bom, outro desafio. Check-rootkit é uma ferramenta que precisa de root para rodar, precisa do administrador da máquina para rodar, das permissões de administração da máquina. Ele é um script shell que roda com privilégio de administrador. Vida louca esse programa, né? Durante 20 anos ele só teve uma vulnerabilidade descoberta em 2014, que foi corrigida em, 10 minutos. Então, assim, não sei, eu vou falar de novo, né? É um script shell que roda com privilégio de root, né? Então, obviamente, ele merece esse selo. Obrigado. Bom, quais são os componentes do check-rootkit? Ele é um script shell que chama, né, vários outros programinhas aí escritos em C ao longo da vida dele. Cada um faz uma coisa específica. Checkdir verifica se algum diretório tem algum arquivo escondido ou diretório escondido. Na verdade, ele verifica se tem diretórios escondidos, não arquivos. O checkproc detecta se existe algum processo escondido na máquina. Detecta aí é boa vontade minha, né? Na verdade, ele tenta detectar, né? Porque ele vai conseguir todas as vezes. Isso promise que se existe alguém na interface de rede, colocando a interface de rede comprometida, e outros mais aí que fazem coisas específicas para os sistemas
que ele trabalha. Bom, características da ferramenta. Eu já falei, roda em qualquer Unix. O módulo principal consegue rodar independentemente dos módulos secundários, ou seja, se eu não conseguir compilar, não tiver compilador na máquina, o compilador estiver dando problema, a compilação der problema, ele ainda assim consegue rodar e consegue achar um monte de coisa. Claro que ele não vai conseguir 100% da eficácia dele, porque ele depende de algumas outras ferramentas, mas ele vai conseguir achar alguma coisa, mesmo quando o resto falhar. Ou seja, se tudo mais falhar, aí o script shell conseguirá rodar e conseguirá achar alguma coisa. Tem dois modos que ele funciona, em real time ou em modo pós-morte. No modo pós-morte, obviamente, ele consegue detectar mais modo de kernel malicioso, porque os modos de kernel malicioso não estarão rodando quando ele estiver offline. Obviamente, a máquina não está rodando, eu estou só com o HD da máquina, olhando o HD, então o modo de kernel que estiver lá instalado vai poder ser visto, porque ele não está ativo naquele momento, né? Talvez isso fique claro na hora que eu fizer a demonstração. Bom, variações são baseadas em assinatura, ou seja, grande parte da atividade do Check Rootkit é baseada em assinatura. Mas ainda nos anos 90 foram acrescentadas algumas coisas de comportamento, behavior. Uma coisa que os antivírus, né, colocaram recentemente, ou pelo menos nos últimos, 8 anos, ele já tinha desde a década de 90 detectar comportamentos suspeitos. Ou seja, eu não me baseio somente em assinaturas, eu também detecto comportamentos suspeitos. Aí são alguns exemplos de comportamentos suspeitos. Como é que eu faço para detectar APTs? Comportamento é uma delas, código reciclado, rootkits velhos geram rootkits novos, códigos velhos geram códigos novos, portanto, códigos velhos são detectados, portanto, códigos novos que usam códigos velhos também serão detectados. Né? Acompanharam aí? É isso, né? E o checker rootkit-x gera uma enormidade de informações que você pode usar os seus amiguinhos grep, sort e tail para filtrar o que você gostaria que fosse encontrado caso tudo mais falhe. Então é a forma como ele consegue detectar coisas que ele não conhece, né? Ou que não está claro para ele como funciona. Real time. O Spooker já falou o que é IoT, né? IOC, são indicadores de comportamento. Eu vou falar sobre dois especificamente, arquivos e processos, como é que eles funcionam. Vamos ao que interessa. Como é que ele detecta se existe algum diretório escondido no ambiente? Ele simplesmente verifica se a quantidade de diretórios que está aparecendo naquele diretório, ou seja, tem um diretório e tem vários subdiretórios. Uma pasta e várias pastas dentro da pasta. Aí ele verifica se a soma das pastas é igual ao número de links, de link counts que aparece ali em cima. Então, vocês estão vendo o seguinte, ó. Eu dei um ls, contei os diretórios e deu 20. O link count ali em cima é 20. Ou seja, existem 20 diretórios, existem 20 link counts. Aparentemente, não existe nenhum diretório escondido. Então, ele testa num sentido, descendo na árvore de diretórios, e testa no outro sentido, procurando pelo link count de diretórios que a produção operacional tem. Né? Eu vou explicar isso melhor, talvez, na apresentação, na demo. Proc, mesma coisa. Eu verifico quantos processos estão rodando na máquina e depois verifico no /prova de kernel, na área de kernel, quantos processos existem na área de kernel. Se a área de kernel tiver a quantidade diferente da área que está sendo mostrada, provavelmente algum está sendo escondido. Então, é assim também que ele detecta processos escondidos na máquina. É uma das formas, tá? Não é a única, mas é talvez a principal. E, por último, a parte de pós-mortem, esse ambiente inexplorado. Né? 99,8% do uso do Check Rootkit é em tempo real. Praticamente ninguém usa ele em modo pós-mortem, o que é uma pena, porque ele tem muita coisa legal
acontecendo nesse modo aí. Por exemplo, né, você pode rodar ele num disco suspeito, você tem lá um disco que você suspeita que está invadido, você pode simplesmente falar, olha, analisa esse disco para mim aí. Ele vai lá e olha o disco e te fala, ó, eu achei tal coisa, achei outra coisa, achei tal coisa interessante nesse disco, que pode ser um disco de invasão. E eu posso também dizer, pegar um disco que eu garanto a idoneidade dele, por exemplo, um CD ou DVD de uma distribuição qualquer, e falar, olha, você usa esses binários daqui, não usa os binários dessa máquina, porque essa máquina pode estar comprometida, usa os binários desse CD que eu estou te passando a direção aqui. É uma outra opção para rodar como auxílio a forense em caso de invasão. Bom, finalizando essa parte, qual que é o futuro? Surpreendentemente, ele continua efetivo até hoje, acha muita coisa. O desafio para que ele continue funcionando, mudança de arquitetura de kernel, systemd, sistemas de arquivo diferentes, coisas novas que estão surgindo, tem que me adaptar a isso. Então, tem que estar sempre lendo sobre o assunto, ver o que está rolando, para fazer com que ele não fique obsoleto. Por exemplo, o pessoal da Fedora está descontinuando o uso da LibTools, da NetTools, que, por exemplo, uma das ferramentas da NetTools é o netstat, e o Check Rootkit usa netstat. Então, eu preciso agora usar outra ferramenta para poder rodar em ambiente Fedora, porque eles não vão mais dar suporte ao netstat e outras ferramentas da mesma biblioteca. Então, eu tenho que ficar o tempo todo trabalhando nesse aspecto de não tornar obsoleto, mas manter compatibilidade com o legado. E aí, por último, uma demo que eu vou ficar lá fazendo lá de cima, que a demo é chamada Quem é esse rootkit, né? Então, a ideia é mostrar o Check Rootkit, interagindo com um rootkit que ele não conhece. Ele nunca viu esse cara na vida. O Check Rootkit não tem nenhuma assinatura para esse rootkit. É um rootkit novo que apareceu no mercado, e aí agora ele tem que achar esse rootkit com o que ele tem hoje, sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre aquele rootkit. Bom, basicamente, o que tem aí? Estão conseguindo enxergar? Eu estou conseguindo enxergar daqui, então acho que está tranquilo, né? Se eu estou conseguindo ver. Você tem um diretório, onde tem o programa, e você tem um outro diretório ali que chama Diamorphine Master, que é o rootkit. O rootkit chamado Diamorphine. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é rodar o rootkit, o check rootkit. Então, deixa eu só... Esse aqui. Então, eu estou rodando o check rootkit nessa máquina, ele não vai achar nada, porque a máquina está limpa. Agora que é a parte principal, que é o LKM, onde ele vai detectar modo de kernel malicioso. Então, muito bem. Agora eu entrei no diretório da Diamorphine, onde tem o rootkit, e aí lá nesse diretório, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que senão vocês não vão entender essa parte. Eu vim para um diretório aqui, onde tem vários, deixa eu só ver o programa, deixa eu só passar aqui. Vou botar aqui. Então, eu fui para um diretório aqui embaixo, que está onde, ficou aqui bem aqui embaixo, mas é um diretório chamado /var/opt, e eu vou dar um ls nesse diretório aí. Então, vocês vão ver que tem vários programas e diretórios aí, agora ficou mais fácil, né? Então, aí, nesse diretório tem um monte de Diamorphine secret alguma coisa, e tem um arquivo chamado cmd. Tem 2 diretórios, 3 arquivos, né? Secret file, file.cmd. O cmd, o cmd.shell, cmd.c, ele na verdade é o cmd compilado. Então, o que ele contém? Ele contém basicamente, um programinha de C bem pequenininho, que ele fica em loop, dizendo,
catch me if you can e o my PID is, ou seja, o meu número de processo é tal. Então, quando ele estiver rodando, ele mostra o número de processo dele, que é o número de processo que ele está, que é relacionado com a atividade que ele está fazendo, ou seja, o meu número de processo está rodando. Então, basicamente, é isso que ele faz, esse programinha aqui. Então, ele só fica rodando, o programa CMD só faz isso, ele dá aquela mensagem. Voltei agora no Diamorphine e vou rodar. Primeiro vou mostrar aqui algumas coisas interessantes no meu rootkit. O meu rootkit, ele esconde todo o arquivo, o diretório que tiver Diamorphine Secret como prefixo. Vocês viram que tem vários arquivos lá que tem o prefixo Diamorphine Secret, né? E também esconde processos que recebem um sinal 31. Então, se eu der um kill menos 31 em qualquer processo, ele vai rodar, ele vai esconder aquele processo de sistema operacional. Então, é basicamente isso que faz o meu rootkit. Ele esconde processos e diretórios. Então, beleza. Então, agora eu vou rodar eu vou dar um make no rootkit e vou só mostrar que os arquivos estão lá, arquivos e diretórios estão lá, e agora eu vou instalar o rootkit. Instalei o rootkit, dou um ls no mesmo lugar, os arquivos e diretórios sumiram, sobrou só o CMD. Por quê? Porque ele não tem Diamorphine Secret como prefixo, certo? Agora eu vou me mover para o diretório, vou executar o comando CMD e ele vai mostrar lá, catch me if you can, my PID is número 3630. Abri uma outra seção, me tornei root e agora eu vou dar um PS e ver que esse cara está rodando. O CMD está rodando lá, o programa está rodando. O número de processo dele confere, 3630, o processo está rodando. Aí agora eu vou mandar um kill menos 31 para o processo, e aí ele vai sumir. Mandei um kill menos 31 para aquele processo, número de processo lá, que continua rodando, agora o processo desapareceu. Então agora eu tenho diretórios escondidos e programas escondidos no meu sistema operacional. Ok? Agora eu vou rodar o check rootkit de novo, e vou ver se ele vai achar alguma coisa. Lembrando, esse rootkit não é conhecido pelo check rootkit. Ele não tem assinatura desse cara. LKM, que é o nosso caso aí específico, opa, ele falou ali, ó, detectou que existe um processo escondido do sistema. Apareceu ali em cima, warning, possible LKM Trojan installed. Ou seja, tem um cara instalado aí, possivelmente instalado, que não está sendo detectado. Eu posso usar o checkproc, que é um programa separado do check rootkit, para descobrir qual é o número daquele processo. Eu preciso saber, só uma paradinha rápida aqui, está acelerando muito esse negócio. Eu preciso saber qual é a versão do proc PS, ou seja, do PS que está rodando nessa máquina, para poder rodar corretamente o programa checkproc. Já descobri ali que a versão é 3, então agora eu posso rodar tranquilamente o proc PS "-v", "-p3". Ele vai me dizer qual é o número do processo que está escondido. Está ali, 3630, já achei o número do processo, mas eu posso fazer isso like a boss, né? Não preciso simplesmente sair procurando qual é o programa, qual é o nome do programa. Eu posso usar o próprio checkproc para me dizer qual é o nome do programa que está escondido nesse ambiente. Então, agora eu vou dar esse comando aqui, checkproc "-v", not, e vai me dizer agora aonde está o programa que está escondido do sistema operacional. Então apareceu lá, eu vou lá para o /var/opt, obviamente ele estará lá. Bom, mas será que nesse diretório também tem diretórios escondidos? Então eu posso usar o checkdir para verificar isso para mim. Então eu vou lá, depois de digitar corretamente, o checkdir e vou dizer, olha, procura para mim se tem alguma coisa estranha no /var/opt. Opa, tem 2 diretórios escondidos nesse ambiente ali. Então eu achei os diretórios e achei o processo que estava escondido. Bom,
Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma imagem, eu peguei uma imagem desse mesmo ambiente aí, gerei no disco, e agora eu vou montar essa imagem para procurar por coisas que eu não consegui achar, porque como o rootkit está atuando, alguma coisa ele pode ter escondido de mim, né? Então eu estou montando lá a minha imagem, que é exatamente igual a esse que a gente está usando aí, e aí eu vou dar um cd /var/opt, e aí eu vou verificar, opa, mas eu não achei nada no disco. Por que eu não achei nada? Só uma perguntinha rápida aqui. Alguém sabe dizer? Se vocês estiverem acompanhando, talvez vocês consigam identificar por que eu não achei nada. Eu montei uma imagem do disco que eu estou usando. E na imagem que eu montei, eu também não achei os diretórios e os arquivos. Por quê? Porque o rootkit está ativo ainda. Ele continua escondendo diretórios que tem o prefixo, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma máquina limpa para poder enxergar os diretórios que estão escondidos. O rootkit ainda está atuando, a máquina está ativa, está comprometida ainda. Então, eu vou dar um reboot nessa máquina aí, para poder limpar o rootkit, né? Fazer com que ele não atue mais, porque eu estou usando ele na mão. E aí, ele vai, assim que der reboot, eu vou de novo montar aquela mesma imagem que eu tinha montado antes. É só para mostrar qual é o dispositivo que eu vou usar. A imagem vai ser montada assim que ele perceber que eu estou no AVM. Ok? E aí agora apareceu lá o sistema de arquivo do HD que eu quero montar. Vou montar novamente. -R é só read only, né, para não modificar o HD. MMT, aí agora eu vou dar um cd /MMT, opt var, e aí, var opt, e aí agora sim eu consigo achar as ferramentas que os diretórios estavam escondidos no ambiente aí. Bom, era só isso, esse era a demo, acho que eu consegui concluir no tempo, né? Espero que sim. É isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, menos uma quiz, pode ficar à vontade. Obrigado aí.